Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e este é o podcast de Coisa que não edifica nem destrói. Hoje sobre ser um palhaço. Quando, na semana passada, falei do escritor brasileiro Campos de Carvalho, autor do livro O Púcaro Búlgaro, no qual as palavras púcaro búlgaro são o conjunto de sons que se produzem quando dizemos púcaro búlgaro, mais do que designarem o objeto a que chamamos púcaro, que no caso é búlgaro. Quando falei dele, dizia, lembrei-me de outro texto do mesmo autor. É uma crónica que começa deste modo. Não fui clown, talvez ainda o seja um dia, nunca é tarde, mas em compensação já passei por louco várias vezes. E só dependeu de mim tornar-me num louco verdadeiro. Faltou-me exatamente aquele grão de coragem, ou suprema audácia, sem o qual não se move uma palha neste mundo tão cheio de espantalhos, tão pobre de palhaços. Esta ideia de que a resposta ao mundo mais apropriada, ou mesmo a única decente, é ser louco ou palhaço, o que para ele acaba por ser a mesma coisa, interessa-me. Num outro livro chamado A Lua Vem da Ásia, Campos de Carvalho escolheu como epígrafe uma frase de Gabriel Brunet, um oficial francês da Legião Estrangeira, morto em combate na Indochina em 1948. Diz o seguinte: todo homem pode desafiar a crueldade e a estupidez do universo fazendo da sua própria vida um poema de incoerência e de absurdo. Na primeira parte desse livro, intitulada A Vida Sexual dos Perus, o primeiro capítulo começa assim. Aos 16 anos matei o meu professor de lógica. Invocando a legítima defesa, e qual defesa seria mais legítima, logrei ser absolvido por 5 votos contra 2 e fui morar sob uma ponte do Sena, embora nunca tenha estado em Paris. É uma frase que desafia de mais do que uma maneira a lógica convencional e a substitui por outra, que apesar de absurda tem a seu favor alguns argumentos. Por exemplo, gramaticalmente é impecável. Ora, se a gramática autoriza aquela frase, com que autoridade é que podemos dizer que ela não é verdadeira? Vou voltar à crónica de que falei no início. Diz ele, quem nunca sonhou em ser louco já nasceu morto e não merece nenhum milagre de ressurreição. Que o que chamam vida não passa de um museu de cera ou então de horrores. Só a loucura tem o dom de nos salvar de nós mesmos e sobretudo dos outros. Só ela nos dá o poder da levitação e voo que teimam os sujeitos à lei da gravidade em nos roubar, roubando-se a si mesmos. A loucura é o que se chama Deus ou demónio e estamos sob o seu gládio o tempo todo, como moscas que somos, ou o micróbio da mosca. Bem observado, isto já sou eu a dizer. Enfim, nota-se pela qualidade da prosa. Estava a dizer, bem observado isto de sermos moscas, ou até menos, o micróbio da mosca. Recordo que as moscas foram o tema do 6º episódio da primeira temporada deste podcast. Surpreendente é que registar a nossa insignificância pareça estar apenas ao alcance dos loucos ou dos palhaços, quando é tão evidente. Os outros, aqueles que Campos de Carvalho designa como os sujeitos à lei da gravidade, não parecem dar-se conta da sua pequenez. Provavelmente por causa disso mesmo. A lei da gravidade aqui não é apenas a que foi formulada por Isaac Newton, mas também a outra, ainda mais forte, a lei da gravidade que nos impõe que sejamos graves, solenes, circunspectos. Os loucos deliram. E delirar significa, etimologicamente, sair fora do sulco do arado. Ora, divergir do sulco do arado talvez seja uma tarefa desinteressante de um ponto de vista, digamos, mais utilitário, mas tem uma vantagem inegável. Quem diverge do sulco do arado explora um terreno novo, ao qual ninguém deu atenção. Retomo a crónica de Campos de Carvalho. Profissão louco, a mais bela das profissões, a mais lúcida no sentido de que traz a luz, luciferina. Aqui exercemos não como um exercício, mas como todo um exército em marcha, rompe tréguas e rompe diques, numa guerra não santa, mas demoníaca, antibélica, desnorteando o norte e o sul, o leste e o oeste, um exército de fantasmas e por isso mesmo invencível. Meu nome é Legião, sou 1001 e a mim mesmo me estarreço. Mais à frente, Campos de Carvalho acrescenta: o mundo é tão de cabeça para baixo, os valores todos tão invertidos, que só se pondo de pernas para o ar você consegue pisar no chão e olhar o adversário nos olhos, medi-lo em sua insignificância. Nem por outro motivo o clown, esse colorido louco, está sempre a dar cambalhotas e a olhar por entre as pernas.
Um cavalo entra num bar. O escritor israelita David Grossman conta a história de um juiz que é convidado por um seu amigo de infância, o humorista Dov Alé, para ir ao seu espetáculo de stand-up comedy. É a esse espetáculo de 2 horas que assistimos ao longo do livro. A certa altura, Dov Alé começa a andar no palco apoiando-se nas mãos, fazendo o pino. Era uma habilidade que tinha começado a desenvolver ainda em criança. E é assim, de cabeça para baixo, que diz o seguinte: para onde quer que fosse, era sempre assim que andava. Para a escola, com a pasta pendurada à frente, dentro de casa, no corredor, do quarto para a cozinha, para trás e para diante, milhares de vezes até ao regresso do meu pai. Não tinha quaisquer problemas de equilíbrio, pelo contrário, porque de pé sentia-me sempre um pouco trêmulo, quase a cair e sempre cheio de medo. Havia uma espécie de simpática tradição no bairro, cascar no Dove. Nada de muito sério, uma estalada aqui, um pontapé acolá, um murro no estômago. Não era por maldade, não, apenas uma coisa técnica, como um carimbo num bilhete. Já cascaste no teu Dove hoje? Mas quando andava com as mãos no chão, sei lá, ninguém bate num miúdo que anda de pernas para o ar. É um facto. Se te der na bola pregar uma chapada num miúdo que está de pernas para o ar, como é que topas com a cara dele? O quê? Baixas-te até ao chão e pregas-lhe a chapada? Ou se quiseres dar-lhe um pontapé, como é que acertas? Aonde é que são os tomates dele? Uma confusão, não é? Desorienta. Se calhar até começam a ter medo dele. Um miúdo de pernas para o ar não é brincadeira. Fim de citação. Virar uma coisa de pernas para o ar é uma operação humorística muito produtiva. E se o mundo não se deixa virar de pernas para o ar, resta-nos a opção de fazer o pino, o que gera o mesmo efeito e, além disso, é uma estratégia defensiva eficaz. As pessoas costumam ter pudor ou até receio de se meter com quem é ou parece louco. Os que se comportam desse modo, fazendo ou dizendo o contrário do que se espera, obtêm quase sempre uma tolerância mais ou menos ilimitada. Outras vezes é perigoso, atenção. Uma pessoa que faz para a semana 2024 anos resolveu proceder desse modo, espalhando umas ideias que viravam de pernas para o ar o senso comum. Por exemplo, ama o teu inimigo. E parece que não acabou bem. Mais sobre isto daqui a pouco. Agora vou falar com Pedro Mexia, poeta e crítico literário. Pedro, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Eu, se calhar, começava por perguntar o seguinte: loucos, palhaços e poetas, o que é que têm em comum, se é que têm alguma coisa? Bem, todos eles fazem o pino para retomar aquela expressão e a citação que disseste. Todos estão às avessas, mas apesar de tudo há uma diferença significativa entre palhaços, poetas e loucos, na medida em que nós sabemos mais ou menos o que é um poeta, sabemos mais ou menos o que é um palhaço, e por palhaço entenda-se humorista, comediante, bobo, etc. Mas primeiro não sabemos muito bem o que é um louco, ou seja, nas diversas épocas o entendimento do que é um louco é diferente. Nós hoje temos um entendimento do que é um louco diferente do que era antes do Foucault ou antes do Freud, não é? Porque estudaram várias características da suposta loucura e, em alguns casos, desmistificaram-na ou naturalizaram-no. E depois um poeta e um palhaço fazem coisas por nós, nomeadamente fazem-nos rir e, vamos dizer assim, genericamente, embora a poesia não faça só isso, emocionam-nos, por assim dizer. Não é muito claro o que é que os loucos fazem por nós, não é? A não ser que sejamos sádicos e nos façam rir também, mas não me parece que seja a atitude mais cristã. Exato, não é preciso ser cristã, mas sim. E acho que o que tu disseste em relação tanto ao pino como ao divergir do sulco do arado, não conhecia essa, tem a ver com o facto que lá está, se utiliza a palavra loucura para descrever coisas muito diferentes. Por exemplo, de facto nós temos uma noção de que os artistas são pessoas um pouco diferentes das outras, embora isso seja às vezes levado a um extremo, como se realmente fossem reconhecíveis só de olhar para eles, ou coisa do género, coisa quase lombrosiana. Ali vai um autor de sonetos, não é assim que se faz. Aliás, alguns dos meus poetas do século XX eram pessoas bastante aborrecidas, com vidas muito aborrecidas. O Wallace Stevens, o Eliot, o próprio Pessoa não tinha uma vida muito interessante, há que dizê-lo. E portanto, nós temos um bocado a ideia do poeta como sendo uma pessoa excessiva, embriagada,
sob o efeito de drogas, e não sei, e há muitos que correspondem a essa, e suicida, há muitos que respondem a esse modelo, mas não, mas nem todos. Mas de facto há qualquer coisa estranha, desde logo há uma coisa estranha que é, no caso dos poetas em particular, são pessoas que usam as palavras de uma forma esquisita. Exato. Não é? Por exemplo, evitam utilizar as palavras de forma denotativa, que é uma coisa bastante estranha, porque o nosso uso da linguagem é, pelo menos da linguagem comunicativa, tende a ser denotativo, porque teríamos mais dificuldade em pedir um café ou andar uma morada num táxi se utilizássemos alegorias ou metáforas. Portanto, temos que dizer... E essa linguagem, em geral, tem pouco interesse para a poesia. Isto é, há evidentemente poesia em todas as épocas que utilizou a linguagem de uma forma que era considerada não poética e, portanto, de certa forma, destrambelhada. Desde os românticos ingleses até aos autores do Orfeu, a linha de ataque era que eles eram loucos, não é? Sobre o Orfeu disse poesia de rilhafoles. E, portanto, essa ideia da loucura significa não a loucura no sentido psiquiátrico, mas no sentido de excêntrico, pouco sério, excessivo. E depois, evidentemente, há uma série de factos biográficos que nós sabemos sobre os poetas e que, em alguns casos, não podemos deixar de saber. Isto é, mesmo que queiramos, somos confrontados com isso, que mostram que, sei lá, um caso sempre muito típico, não é possível, depois de sabermos isso, não é possível deixar de saber que a Sylvia Plath se suicidou. E isso está, evidentemente, nos poemas. Nós, se calhar, chegávamos lá sem... Há uma história muito engraçada que, quando o Ian Curtis dos Joy Division se suicidou, o Peter Hook, o guitarrista, disse... Poxa, foi uma surpresa para nós quando ele se matou, mas eu depois fui ler com atenção as letras e ele de facto não estava bem. Eu acho isso fantástico, tipo que estive várias vezes com ele, fui ver as letras, é muito bom, realmente ele não estava bem. E portanto é isso, acho que a loucura não é uma loucura, não simpatizo particularmente com a ideia de que do poeta, nem simpatizo nem antipatizo, da ideia da marginalidade, etc., da vida do poeta. Aliás, o Flaubert dizia que o escritor deve ser aborrecido e previsível e ordeiro na sua vida para poder ser selvagem e inventivo na sua obra. Há uma série de pessoas cuja obra parece muito mais anárquica e muito mais... Não faltam padres que escreveram livros eróticos e pornográficos. Exato. Até, e panfletos violentíssimos, o nosso José Agostinho Macedo. E, portanto, sim, são pessoas que ou têm uma função. Alguns dos poetas, hoje em dia, não, a não ser na Inglaterra, em que é o poeta laureado. Nos Estados Unidos também há poetas laureados nos Estados. Mas, em geral, o poeta não tem uma função. Mas, por exemplo, o Bobo tinha. O Bobo era uma profissão, era uma saída profissional. E os humoristas também são... portanto, um poeta, em geral, é sempre outra coisa qualquer. Mas não tem nada a ver com a loucura... Não tem nada a ver com a loucura no sentido da esquizofrenia, dessas coisas do género. Ou seja, é uma palavra que tem uma conotação de uma pessoa que se distingue das outras no seu comportamento, na sua linguagem, no pôr as coisas às avessas. É isso, eu referia-me a um tipo, se calhar é um tipo de sensibilidade, que pelo menos na aparência faz com que aquilo que estas três categorias de pessoas dizem, ou o modo como se comportam, no caso dos poetas, enfim, no caso da arte, as coisas que elas dizem, ou como se comportam no palco, se assemelhe a algumas coisas que às vezes os loucos dizem, que por também estarem a sulcar fora do arado, se nos apresentam como, digamos, bizarras ou assim. No início do século XX, a certa altura alguém foi perguntar a 3 médicos se os poetas do Orfeu, aquilo que estavas a dizer há pouco, se eles eram bons da cabeça ou se eram loucos. E reza a lenda que Júlio de Matos respondeu: os poetas do Orfeu e a loucura não têm nada a ver uns com os outros, não são.
o Egas Muniz terá dito tanto podem ser como não ser, e o Júlio Dantas disse que não só eram loucos, como a expressão foi, são e de encerrar. E foi por causa disso que surgiu o Manifesto Anti-Dantas, ou seja, uma espécie de sensibilidade, um modo de olhar para as coisas que às vezes parece que nos loucos, evidentemente, infelizmente é involuntário, Sim. mas que no caso por exemplo, no caso do humor é uma espécie de loucura governada pela razão, uma espécie de loucura voluntária, que para obter, lá está, para ir efeito e para obter uma reação. para ir lavrar fora do sulco. Sim. Sendo que havia uma pessoa, pelo menos um louco no sentido clínico, que era o Ângelo de Lima. O Ângelo de Lima era um poeta realmente louco, quer que louco queira dizer, como houve alguns casos na poesia portuguesa, o António Gancho, por exemplo, mas não são assim, se pensarmos no sentido estrito da palavra, não há assim tantos poetas loucos, pelo menos na poesia portuguesa, e mesmo na história da poesia, nem o Dante, nem o Shakespeare, nem o Goethe, nenhum desses poetas era louco em nenhum sentido útil da palavra, e alguns ficaram mais conhecidos por serem, aparentemente, talvez não para os íntimos, mas para o mundo em geral, pessoas apagadas, e ninguém dava, cavafis, etc., pessoas que ninguém dava por ela. Depois havia sempre houve depois os Rambôs e as pessoas que traziam uma espécie de circo ambulante, eram elas próprias uma espécie de circo ambulante, e isso faz parte de um certo entendimento da poesia, sobretudo quando a poesia não quer dizer quando a poesia era importante, porque também duvido que tenha havido esse momento histórico, mas hoje em dia os poetas vivem em nichos completamente. Aliás, há aquela ideia de que quem compra os livros de poesia são os outros poetas, e portanto, digamos que mesmo que montassem um circo, ninguém aparecia. Embora haja tentativas de voltar a isso, por exemplo, a spoken word, etc. Não no sentido circense, mas no sentido da espetacularização. Se pensarmos, por exemplo, nos poetas que tiveram muito sucesso no século XX, sucesso de vendas, que é uma coisa que os poetas poucas vezes têm, muitos deles eram pessoas que diziam espetacularmente bem os seus poemas. Por exemplo, e às vezes até por razões extra poéticas. Por exemplo, o Neruda, que tinha uma grande dimensão política, ou o Dylan Thomas, que fez uma tour pelos Estados Unidos, e quem não perceber porquê, vá ao YouTube e ouça o Dylan Thomas a ler os poemas dele. Aquilo é absolutamente magnífico. São poemas para serem lidos em voz alta, e ele tinha uma ótima voz e ele lia-os muito bem. E portanto há esse lado. Mas em geral os poetas cada vez mais escrevem para ser lidos em silêncio, não é? E há muitas pessoas que dizem que com isso se perdeu muita coisa, em termos sonoros e rítmicos. E portanto há umas tentativas periódicas de ressuscitar a ideia de que os poetas são, criaturas diferentes e até um pouco perigosas para o sistema, não sei o que mais, mas já ninguém acredita muito nisso, sem prejuízo de que, como alguém disse em relação sobretudo à União Soviética, que era que o stalinismo em particular prestava um grande respeito aos poetas, mostrava um grande respeito pelos poetas, mandando-os assassinar e prender, Sim. Ou seja, achavam que escrever um poema era uma coisa que realmente ia perturbar as pessoas em geral. Ora, ninguém hoje se preocuparia com um poema, imagino eu. O Ossip Mandelstam não teria ido para a Sibéria hoje. Não, ninguém leria o blog dele. Exatamente. Mas aquilo que disseste há pouco sobre o modo como os poetas se exprimem, ou seja, a ideia de não usar as palavras denotativamente. Quando a gente olha para um poema e vê, quer do ponto de vista da forma, os versos, o modo como eles se quebram, tudo aquilo está organizado de uma forma que não é a forma habitual. Portanto, às vezes fica a sensação de o leitor pergunta de onde é que isto vem? No sentido em que não parece vir do sítio em que vêm as palavras que eu estou a proferir agora. Vem de um raciocínio, vem de uma forma de raciocinar que não é aquela que eu estou a exercer agora. Mas também, se pensarmos nisso, pelo menos desde o modernismo, isso também é verdade para a prosa. Há muitos livros de prosa que também não se parecem com... Vamos supor que o padrão da língua também não é um padrão, porque é uma coisa, um texto elaborado, mas vamos supor que o padrão da língua seja uma notícia de jornal.
uma página do Ulisses não é parecida com uma notícia de jornal, não é? Mesmo que a mancha gráfica possa ser, por exemplo, escrever livros, sei lá, muitos autores que fazem isso, o Thomas Bernhard, por exemplo, que não faz parágrafos. Exato. Tens um livro de 200 páginas com um parágrafo único. E isso, evidentemente, exige uma técnica muito grande, porque tem que ou não usar pontuação. O não usar pontuação não tem mérito nenhum em si. Já foi feito, primeiro porque já foi feito, e depois porque nenhum livro ganha ou perde com isso. O que faz é que quem decide ir por esse caminho tem que estar à altura de fazer isso, porque senão é ilegível. Um texto sem pontuação pode ser perfeitamente legível. Sim, Um poema sem pontuação pode ser perfeitamente legível, mas tem que se controlar bem digamos, o instrumento, que neste caso é o verso. Tu trouxeste um livro sobre a loucura de Hölderlin. Uma das epígrafes é uma frase do Robert Walser, em que ele diz: aos 40 anos, o Hölderlin achou aconselhável, educado até, enlouquecer. A tradução aí está de outra maneira, não é? Perder a razão, não é? Sensato e perder a razão, exatamente. O Hölderlin é um caso interessante porque é de facto dos grandes poetas do cânon ocidental um poeta que enlouqueceu mesmo. É que o Walser faz parecer como se fosse uma coisa voluntária. Sim, mas eu já vou aí também. Ou seja, o Hölderlin enlouqueceu mesmo no sentido de que deixou de conhecer as pessoas, esteve numa torre, enfim, confiado pela família, etc., durante 36 anos. Começou a escrever poemas aparentemente pueris, embora são poemas, tal como as coisas que as crianças às vezes dizem, bastante lúcidos sobre as ficções sociais, etc. Começou a assinar os poemas com outros nomes, nomeadamente um nome italiano, Scardanelli, e portanto apresentava todos os sinais da loucura a um visitante que uma das pessoas que o vai visitar disse que o cumprimentou quando chegou, e quando se despediu, a reação do Hölderlin foi cumprimentá-lo outra vez como se ele estivesse a chegar. Portanto, não conseguia distinguir a despedida da recepção. E, portanto, depois o que várias pessoas disseram foi: bem, mas ele fala como uma criança, não conhece as pessoas, mas está lúcido. O que parece estranho. E não podemos deixar de pensar que enlouqueceram de maneiras diferentes e em circunstâncias diferentes o Hölderlin e o Nietzsche, dois génios absolutos da cultura, neste caso alemã. E de facto ambos tinham, se é que se pode dizer assim, não se enlouquece, há aquela frase do Herbert: se eu quisesse enlouquecia, não é? Não se pode dizer que eles enlouqueceram de propósito, mas ambos tinham boas razões para enlouquecer. Por exemplo, o Hölderlin achava que os deuses gregos andavam entre nós, não literalmente, mas e tinha uma visão do amor que até para a altura era um bocadinho esquisita, para hoje parece totalmente lunática, não é? E portanto é evidente que viver naquele registro, naquela espécie de intensidade em que queria ver os deuses por todo o lado, em que queria uma comunhão com a natureza que ao longo do século XIX vai desaparecendo, e que queria como aliás muitos poetas da história da poesia ocidental, construir toda uma mitologia amorosa às vezes baseada em quase nada. É uma das coisas que é muito interessante no cânon poético ocidental, é que nem a Laura nem a Beatriz dos poetas italianos tiveram qualquer espécie de relação com o Dante ou com o Petrarca. Eram pessoas que eles viram na missa, na rua, e pode-se dizer, não é muito prometedor que as grandes figuras amorosas sejam pessoas que se viram na rua, não é? Quer dizer, há uns senhores que fazem isso, mas têm gabardines e abrem nos jardins. E portanto, num certo sentido, percebe-se isso. O Nietzsche, por exemplo, que queria, que também era poeta, também escrevia poesia, mas a poesia dele não é muito interessante. Mas o Nietzsche, o seu propósito filosófico era justamente pôr tudo de pernas para o ar.
os valores pernas para o ar. Assim, por exemplo, o Nietzsche diz que não há verdade. Entre todas as coisas que têm sido usadas contra o cristianismo, algumas delas muito convincentes como críticas, o Nietzsche escolhe como a coisa pior do cristianismo a piedade, a compaixão. Ele diz, isso é horrível, é como se está um soldado morto, andar com ele às costas em vez de o deixar cair no chão. E as pessoas, aí mesmo até o presidente da Associação República e Laicidade pensará, não, que diabo. Apesar de tudo isso é bom. O resto pode ser tudo uma patranha, mas preocupar-se com os outros é bom. E o Nietzsche diz, não, uma religião de escravos e mulheres. Portanto, de fracos. Sim. Era o que ele queria dizer com isso. Quando nós hoje provavelmente podemos dizer que, independentemente da nossa relação com o cristianismo, o acentuar dos fracos, ou se quisermos chamar dos explorados, dos sofredores, etc., é uma das coisas mais apelativas da mensagem evangélica. E, portanto, eram duas pessoas que fizeram uma aposta muito alta. Quer dizer, não era uma aposta no sentido que não o fizeram ludicamente, mas, de certa forma, o mundo não estava... Não lhes podia dar a resposta que eles precisavam. O Nietzsche, por exemplo, a tese dele não foi aceita. Porque, não certamente por ele ser pouco esperto, não é? Mas porque era... E tem aquelas coisas. Já aí se nota uma espécie de bizarria quando o Nietzsche escreve, põe os títulos dos capítulos, porque escreve tão bem, etc. Ou quando diz a Bíblia traduzida pelo Lutero é o melhor alemão que já se escreveu, superior até ao meu alemão. Pronto, já não são coisas muito normais para dizer, mas de facto uma das razões daquilo que nós podemos chamar a loucura e daquilo que podemos chamar uma visão poética da vida é que provavelmente o mundo não está pelos ajustes. Não é provável que o mundo valide uma visão poética da vida. Pode acontecer, mas não é provável. E, portanto, quanto mais, e no caso do Nietzsche, não sei se é uma visão poética, no caso do Hölderlin é claramente aquilo a que se chama o idealismo, quer no sentido comum, quer no sentido filosófico, faz um atrito muito grande no choque com o dia-a-dia e com as coisas tal como elas são, não é? As pessoas acreditam que há uma relação entre a poesia e a realidade, para utilizarmos uma expressão um pouco vaga, e não é certo que haja, não é? Quer dizer, nós comovemos-nos, ou para me centrar sobretudo nessa reação que é a comoção, nós comovemos com um poema como aliás de uma piada, pelo sítio onde está a palavra, por ser um advérbio de modo, por rimar, ou seja, por um som ser parecido com o outro, não é? O facto de nós termos por exemplo, o facto de nós nos comovermos por um som ser parecido com o outro mostra que isso tem muito a ver com a cultura, mas tem pouco a ver com a realidade, porque as coisas na realidade não rimam, não é? Portanto eu não acho que em algumas loucuras, depois há evidentemente loucuras de outra natureza, reativas ou com patologias diferentes, mas acho que não é por acaso que algumas das pessoas que enlouqueceram no sentido clínico, o Nietzsche agarra-se ao cavalo a chorar em Turim, etc., são pessoas que, de certa forma, poetas ou não, pediram do mundo ou propuseram ao mundo coisa que o mundo não estava disposto a dar-lhe, ou que, dirão uns, nunca lhes pode dar. Tu querias ler um certo? Não vale a pena muito ler, porque eu já falaste sobre o... É sobre esse visitante. Esse visitante é um penso que um padre ou um teólogo católico que vai visitar o Hölderlin, ou melhor, que vai visitar a torre, e a passagem é um pouco longa para ler, mas ele vê uma pessoa a aproximar-se, eu suponho que ele o conhecia, ou pelo menos reconhecia-o fisicamente, e então a descrição é muito interessante, porque é uma descrição vê alguém a chegar e é um louco, e ele descreve porque é que aquilo é um louco, e depois ele aparece e ele descreve-o como sendo um poeta
e depois é o Hölderlin. Uhum. Ou seja, há uma espécie de continuidade, não é quer dizer, há um choque quando ele percebe quem é, mas é como se a reação que alguém tem, todos nós temos, se ouvimos uma pessoa, sei lá, por exemplo, a falar sozinha na rua, etc. Mas a ideia, provavelmente nós não olhamos para um escritor de que nós gostemos, ou um poeta mesmo, da mesma maneira que olhamos para uma pessoa a falar sozinha na rua. Mas aqui parece que é a mesma coisa, que é quem será esta pessoa diferente das outras. E depois, quando ele percebe que o louco e o poeta são a mesma pessoa e é o Hölderlin, ele fica... E é uma transição muito, muito interessante da ideia de que o poeta é uma pessoa especial, não é? E de facto o perigo para mim é que, vou utilizar uma expressão muito utilizada agora, é que se tende a essencializar o poeta. Ora, o poeta pode ser uma pessoa aborrecidíssima e não ter nada de especial. O Wallace Stevens foi vice-presidente de uma companhia de seguros, nunca foi a lado nenhum, andou uma vez à pancada com o Hölderlin, não, isso seria demais, com o Hemingway, e o Hemingway estendeu imediatamente no chão com o murro, e portanto ninguém da sua entourage sabia que ele era poeta, porque ele não queria que se soubesse. Depois ganhou o Pulitzer e ficou mais difícil de esconder. E portanto há poetas, assim como há poemas para todos os gostos e com todos os entendimentos, talvez o último movimento, chamemos-lhe assim, de espetacularização da poesia, não o último, mas o último com alguma repercussão internacional, foram os poetas beat americanos, onde a poesia era muito espetacular, com o acompanhamento musical. Se já ouviste com certeza o Ginsberg a ler os poemas, aquilo é todo um espetáculo de onomatopeias e de cânticos. And rose reincarnate in the ghostly clothes of jazz in the gold horn shadow of the band, and blew the suffering of America's naked mind for love into an Eli, Eli, lama, lama, sabachthani saxophone cry that shivered the city down to the last radio, with the absolute heart of the poem of life butchered out of their own bodies, good to eat 1,000 years. E, bom, e há aquelas coisas que são sempre contadas de pessoas que andam um pouco vivem um pouco no mundo da lua. Há um episódio que o Miguel Sousa Tavares conta de andar com a mãe na rua e a mãe perdeu da mão e estava a pensar num poema, provavelmente, e nem deu porque tinha perdido. E ele conta isso, não levando a mal, tanto quanto eu me lembro, mas pelo contrário, dizendo, pronto, ela estava lá a magicar e estava noutra. E, num certo sentido, a transição do Hölderlin é uma transição quase se quiseres, de outra coisa que os poetas são muitas vezes acusados, da Torre de Marfim para uma torre de pedra. Ou seja, ele vivia num mundo que não existia bem e acaba, nos últimos 36 anos da sua vida, afastado do mundo, fechado numa torre. Ele não estava fechado propriamente, mas estava lá. E, portanto, é mais isso, mas é evidentemente que para qualquer definição de poesia e de poeta há contra-exemplos que provam exatamente o contrário. Sei lá, a poesia, o dadaísmo, uma coisa do género, não tem nada a ver com o romantismo, certamente, etc, etc. Há muitas a escrita automática não tem nada a ver com escrever um soneto, não é? Certo. Não escreve um soneto em escrita automática. Portanto, eu não gosto muito da ideia, que é muito popular, eu percebo ainda, de que os poetas são todos uns rambôs e não sei o que mais. Até porque realmente as pessoas que acham que são rambôs já não têm 16 anos, é uma coisa muito chata. Realmente têm 38 ou assim, e é um bocado seródio, já tem assim umas entradas e tal, e não dá muito bem. Mas sim, são pessoas estranhas, mas também se pode dizer isso uma das descrições mais parecidas que eu li sobre um louco que não era louco no sentido clínico foi a descrição
numa biografia feita pelos amigos e por conhecidos, numa biografia do Peter Sellers. E eles descreviam-no como uma pessoa que não tinha uma personalidade. E que isso era excelente Como artista, como como artista, ator. Sim. mas era muito inquietante. Sim, ser camaleónico dessa Era maneira. muito inquietante para as pessoas que vida estavam real. com ele, porque as pessoas não sabiam, digamos, onde é que ele estava, o que é que ele pensava, o que é que ele sentia. Ele digamos que fazia uma espécie de esvaziamento quase budista. Agora, isso que é excelente para ele fazer, por exemplo, várias personagens num filme como no Doutor Estranho Amor, deve ser um bocado difícil de viver assim, não é? Viver com uma pessoa, quer dizer, nem é bem bipolar, é uma coisa de outra natureza. Nem consigo perceber bem o conceito de uma pessoa sem personalidade, mas é esta a expressão que as pessoas que o conheceram diziam, mas o que é que ele pensava? Não sei sobre o que é que ele pensava sobre nada, nem de quem é que ele gostava, era totalmente opaco. E ainda por cima, provavelmente também, não me lembro se eles dizem isso, mas provavelmente também uma pessoa que preferia perder um amigo a perder uma piada também. Pedro Mexia, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo. A tua presença aqui gerou em mim um pequeno êxtase de natureza sexual. Deve ser. Outra fama que os poetas têm. Foi o 10º episódio da segunda temporada de Coisa que Não Edifica Nem Destrói, um podcast original da SIC, com sonoplastia de João Martins, música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares, coordenação de Joana Beleza, direção de Daniel Oliveira. Eu sou o Ricardo Araújo Pereira e em janeiro, no último episódio da temporada, vou falar com 7 convidados no Festival de Podcasts do Expresso. Quem tiver interesse na bibliografia deste e de outros episódios pode encontrá-la no site da SIC ou do Expresso.